A educação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. No Nordeste, a vida acontece neste instante você baixa o aplicativo na sua loja favorita e fica sabendo do que acontece na estante. Ainda dá para ver apenas as notícias da sua organização social preferida. Você pisca o olho e já tem informe novinho em folha. Alguém postou neste instantinho. Aí resolve escrever o seu informe também. Escolhe a melhor imagem, pode ser um vídeo. Afinal, é algo para solucionar ou é uma boa prática? Com qual ODS seu informe mais se parece? Pronto, seu informe já ganhou vida. Oxe, agora ele pode virar um acontece na estante e brilhar um pouco mais. Depois, ser tema de debate na TV na estante e subir o tom. É assim, quando você percebe, o seu informe vira o tema de debate. Na estante vira proposta de política pública. Porque aqui a vida também acontece na estante. Compartilhe soluções. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, acadêmico Elmar Carvalho. Boa tarde, Vanilson. Estamos iniciando agora o Chá das 5, o seu programa cultural de toda quinta pela TV na Estante. A Academia Piauiense de Letras realizou no último sábado, dia 12 de novembro, uma sessão especial para celebrar o 2º aniversário do programa Chá das 5. O presidente da APL, Zósimo Tavares, lembrou que o programa nasceu no contexto da pandemia da Covid-19. Com a decretação do isolamento social, a academia passou a realizar suas atividades no formato virtual a partir de junho de 2020. Quando os acadêmicos já estavam preparados para lidar com as ferramentas digitais na modalidade online, a APL passou a apresentar o Chá das 5. O nosso chá de toda quinta trata-se de um bate-papo semanal com meia hora de duração que tem por objetivo difundir de forma ampla, na utilização dos meios propiciados pela internet, temas literários e culturais que se vinculam à finalidade da academia. A secretária-geral da APL, Fides Angélica, explicou que o título do programa homenageia a atividade homônima da Academia Brasileira de Letras. E vida longa ao nosso Chá das 5. A Balada Literária 2022 aconteceu dia 11 de novembro em Teresina, no Memorial Esperança Garcia. A abertura do evento ocorreu às 8 horas, com café da manhã seguido de exposição, lançamento de livros, mesa redonda e recital de poesias. Na abertura, o presidente da Academia Piauiense de Letras, Zósimo Tavares, lembrou o aplauso e o incentivo da instituição aos organizadores do evento. O curador da Balada Piauí, professor e escritor Wellington Soares, informou que o evento estava na sua 6ª edição em Teresina. E lembrando, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Academia Piauiense de Letras, sua fundação, sobre os acadêmicos, publicações, notícias, editais, loja virtual e muito mais, acesse o site academiapiauiensedeletras.org.br. Em 2022, completam-se 50 anos de morte de Torquato Neto.
Poeta sem livro publicado em vida, letrista de música com parcerias de Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano, Macalé e outros. São deles, por exemplo, as letras das canções Pra Dizer Adeus, Geleia Geral, Mamãe Coragem, Let's Play That. Ator vampiro em filme underground, em Super 8 de Ivan Cardoso, editor da revista Nave Louca, crítico de MPB, de cinema, jornalista da Última Hora, onde manteve a coluna Geleia Geral, personagem singular na cena cultural brasileira e um dos principais mentores do tropicalismo. Torquato morreu aos 28 anos de idade, deixando um legado marcante em poesia, jornalismo, cinema e música. A poesia de Torquato é sensível e musical, ainda hoje sendo base para a criação de novas melodias. Dia 9 de novembro aconteceu a abertura da programação do evento Torquato Neto 50 anos, no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí, situado no Espaço Cultural Rosa dos Ventos. A abertura do programa foi marcada pelo lançamento do livro Torquato Neto, Arte Inacabada, publicado pela editora da UFP, EDUFP. E hoje o publicitário e curador da obra de Torquato, George Mendes, vem ao chá para falar sobre a programação do evento e sobre o legado de um dos mais expressivos artistas piauienses. Boa tarde, George Mendes. É uma honra tê-lo hoje aqui no Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras. Boa tarde, Vanise. Boa tarde, Elmar, acadêmico Elmar Carvalho. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento e nos veem. Bom, Jorge, eu começo perguntando quem foi Torquato Neto e qual a sua importância no cenário cultural brasileiro. Bom, Torquato foi um artista brasileiro que se fez em vida no Piauí, depois migrou para Salvador. Em Salvador encontrou-se com o que se chama de grupo baiano, com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, com Gal Costa, com Maria Bethânia, com Tom Zé, com José Carlos Capinã. Depois foi para o Rio e juntos fizeram o movimento mais vibrante de renovação estética, cultural do Brasil, que se chama Tropicália. O Torquato, junto com José Carlos Capinã, funcionaram na defesa da elaboração dos conteúdos, na ideologização da Tropicália. Enquanto Caetano e Gil assumiram a frente, foram os estandartes, foram as faces visíveis e mais retumbantes, eu diria, da Tropicália. O Torquato, depois da Tropicália, migrou, sem nunca ter tirado o pé do Piauí e de Teresina, migrou para a Europa, foi morar em Londres, depois retornou ao Brasil, quando ele se sentiu menos oprimido, menos ressentido, eu diria até, com as dificuldades políticas que vivíamos naquela época, né? E aqui, retornando, ele veio um Torquato efetivamente pós-tropicalista, com ideias mais revolucionárias ainda, mais rebeldes ainda, mais potentes, como gosta de dizer o nosso Edivar Castelo Branco, e terminou vivendo uma outra fase, saindo ou se distanciando um pouco da música popular e abraçando os experimentalismos na área cinematográfica e na área da poesia, com uma aproximação muito forte também com os poetas concretistas de São Paulo, Augusto de Campos, Décio Pignatari, Humberto de Campos, sem deixar que o jornalismo ficasse para trás. Ele fez valer a sua verve cortante, rascante e iniciadora de espaços para outras manifestações através do jornalismo cultural
expressamente colocado pelo jornal Última Hora, com a coluna Geleia Geral. Torquato, em 1972, achou que estava na hora de se mandar e se mandou. Deu tchau para todo mundo e foi embora, nos deixando um legado precioso, uma série de atitudes renovadoras do ponto de vista da cultura brasileira. Mas Torquato, em essência, permaneceu e permanecerá sempre como um grande poeta da língua portuguesa. Caro Jorge, antes de mais nada, eu quero dizer que essa camisa aqui é uma homenagem ao Torquato Neto e ao tropicalismo. Também à nossa seleção brasileira e ao meu filho que me deu de presente a camisa, né? Ele mora no Amazonas. Está bem justificado. Para justificar a coisa aí. Caro Jorge, o Paulo Roberto Pires, que organizou este livro aqui, do Torquato, ele disse que o Torquato Neto foi causa e consequência do tropicalismo. Você concorda com ele? Comente isso. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que o tropicalismo nunca se afastou, de fato, do Torquato. Junto com, certamente, com o Tom Zé, o Torquato talvez tenha sido, dentre todos, o artista que mais profundamente viveu os ideais tropicalistas. Mais profundamente fez valer aquilo que ele pregava nas suas canções, no sentido de viver intensamente e toda a vida nos trópicos de uma maneira mais radicalizada possível. Sim, eu penso que Torquato foi quem propriamente forjou, iniciou e quem mais fortemente viveu e quem provavelmente tenha pago as maiores consequências. Bom, George, eu queria falar, como é que está sendo essa programação do evento Torquato Neto 50 anos e qual programação interessante ainda irá acontecer? A partir do dia 16, nós vamos chegar no Sesc Cajuína. Eu digo que vamos ocupar o Sesc Cajuína com uma série de atividades, onde se destacam a abertura da exposição audiovisual Torquato Neto, Torquato 40 anos, que vai ficar exposta no Sesc até 16 de dezembro. Vamos lançar o Torquato Neto Arte Inacabada às 18 horas. O Geraldo Brito e os Faustinos convidam Torquato Neto para ouvirmos canções inéditas do poeta, criadas por músicos, intérpretes piauienses, às 19 horas. E vamos ter a projeção do filme Todas as Horas do Fim, às 20 horas. No dia 18, no mesmo Sesc Cajuína, temos mais lançamentos de livros, Navilouca Revista, Torquato Tristeza Teresina, de Isis Host, às 18 horas. De novo, Geraldo Brito e os Faustinos convidam Torquato Neto, Inéditas Entre Nós, às 19 horas. E às 20 horas temos a projeção de um filme sobre a poética do Torquato, de Dyke Belker, chamado Pira Poesia. No dia 19, no sábado, nós chegamos à Academia Piauiense de Letras, onde vamos repetir o lançamento do Torquato Neto Arte Inacabada, uma obra que foi construída a partir de 16 autores, que trouxeram as suas reflexões, as suas visões, as suas manifestações acerca da obra do Torquato e dos momentos que cada um viveu
nessa interessante trajetória. No dia 25, nós estamos de novo, na sexta-feira, no Sesc Cajuína, com o lançamento de O Fato e a Coisa e Ciclo de Poemas, de Torquato Neto, às 18 horas. Teremos também o relançamento do livro Arte como Experiência, Cinema, Intertextualidade e Produção de Sentidos, sobre o cinema experimental de Torquato Neto, que é do Jaslan Honório Monteiro, às 18 horas. E, mais uma vez, o Geraldo Brito e os Faustinos convidam para ouvirmos Torquato Neto em canções inéditas, só com artistas piauienses, às 19 horas. Portanto, não é só uma festa, é um verdadeiro festejo em torno da poética, da criação, da poesia, da arte, da cultura emanada de Torquato Neto. Jorge, o Mário Faustino e o Torquato, dois grandes poetas brasileiros, nascidos ambos em Teresina e ambos falecidos bem jovens, né? Faustino com 30 e poucos e o Torquato com menos ainda. E no caso do Mário Faustino, ele tem um poema, Sinto que o mês presente me assassina, que é tido como um poema premonitório do acidente aéreo que o vitimou. E o nosso Torquato tem aquele poema Para Dizer Adeus, que eu acho que ele tem algo de premonitório, algo que parece anunciar o seu suicídio, embora tenha sido escrito bem antes. Você traçaria algum paralelo sobre isso que falei? Eu não acredito propriamente que o Torquato estivesse fazendo premonição quanto à forma que teria escolhido para deixar a vida. Eu acho que ele tinha, de alguma forma, um encantamento pela morte. Morte e vida, em Torquato, eram coisas muito próximas. Era princípio e fim. Era uma coisa em que ele entendia que era uma espécie de moto contínuo, era algo que não se encerraria nunca. E eu diria até que a coincidência com o Mário Faustino ela é meramente territorial, vamos dizer assim, pelo fato dos dois terem nascido no Piauí, terem morrido muito jovens, terem saído de forma trágica. O Mário Faustino num acidente aéreo, se dirigindo ao exterior, e o Torquato decidindo propriamente assinar a sua obra com o fim da sua vida. Isso é trágico, isso é complicado da gente refletir em torno de uma atitude tão grave quanto essa, mas é a realidade, foi a realidade. Ele quis assim, ele achou que era chegada a hora e ninguém tem mais o direito de questionar nem erro e nem acerto nessa atitude. Aconteceu. George, agora nós tivemos o falecimento da Gal Costa, né? Um símbolo aí do tropicalismo, e chegou a ser tocado novamente no nome dela e associado ao Torquato. Como é que foi essa parceria da Gal Costa e o do Torquato? Bom, a Gal foi a estampa feminina da Tropicália, né? Junto com a Nara Leão, que também teve uma participação muito forte. Maria Bethânia não quis assumir posições tão radicalizadas quanto aquelas que se apresentavam na Tropicália, e a Gal foi uma espécie de porta-estandarte. A Gal foi uma espécie de bandeira hasteada permanentemente, aquela que cumpriu a função de, enquanto Gil e Caetano
não podiam ficar no Brasil. Ela, com seu canto, com a sua voz, fez com que eles continuassem bem vivos na nossa memória, na nossa imaginação, trazendo o seu canto belíssimo, o seu canto afinadíssimo, o seu canto altamente sensível, fazendo disso tudo uma grande bandeira de renovação da música brasileira, da música popular brasileira. Então, a Gal também representou esse estandarte empunhado, levado à frente, enquanto os outros não podiam aqui estar. Em relação ao Torquato, ela foi uma das principais intérpretes do Torquato. Eles tinham uma amizade muito grande. Eu me recordo aqui, por exemplo, que a estética que a Gal apareceu como uma grande renovação visual na Tropicália foi criada pela esposa do Torquato, Ana Maria Silva, que depois se tornou de Araújo Duarte, né? Foi a Ana que inventou, vamos dizer, aquela cabeleira cheia, Black Power, feita daquela maneira, como a Gal se apresentou durante um bom tempo. Mas os méritos pessoais da Gal, os méritos artísticos da Gal, eles são incontestáveis. Com toda certeza, e o Torquato dizia isso de uma maneira muito clara, não me venham com história de que existe uma cantora melhor ou maior para cada época. Sim, todos nós sabemos disso, mas aquela que sintetiza melhor o canto de todas as épocas tem um nome, é Gal. Gal era, sim, a maior cantora brasileira. Isso não significa dizer que Elis não seja. Isso não significa dizer que Maria Bethânia não seja. Só que a Gal era muito diferente. A Gal tinha particularidades que a tornavam singular, que a tornavam única realmente nesse ambiente cultural e artístico do nosso país. A Gal foi um caminho de forte renovação. Ela que aprendeu a cantar com aquele jeito João Gilbertiano, que depois abraça a música do Tom Jobim com uma grandeza, abraça os versos do Vinícius de Moraes com uma leveza. Enfim, a Gal era uma intérprete fantástica, foi uma intérprete fantástica e dificilmente se terá uma carreira construída com tanta beleza quanto a Gal fez e nos deixou com muita saudade. Caro Jorge, mais ou menos, se não me falha aqui a memória, mais ou menos em meados da década de 80, a Secretaria de Cultura, não sei, lá num dos projetos da Secretaria de Cultura, lançou um disco de vinil muito interessante do Torquato, né? Com as músicas, digamos, mais antológicas dele, né? Mas hoje eu vejo que há muitas músicas do Torquato no Spotify, no YouTube, vídeos e músicas. Foi pensada alguma coisa sobre essa parte musical, inviabilizar em alguma plataforma nesse evento em que... Hoje as canções do Torquato estão todas nas plataformas digitais. Todas. Sem exceção. Inclusive, esse disco que foi produzido aqui, chamado Inédita, Torquato Neto Inéditas Entre Nós já levamos para as plataformas digitais. Mas o Cancioneiro do Torquato tem uma coisa muito interessante. Foi, dentre todas as atividades do Torquato, aquela que mais cresceu após a sua morte. Quando ele faleceu, nós tínhamos apenas 34 canções gravadas, editadas, conhecidas. Hoje nós já temos mais de 100 canções, precisamente 102 canções que estão creditadas, gravadas, editadas com a assinatura de Torquato Neto. E me parece
que esse movimento não vai parar, porque com Torquato acontece algo muito interessante. As canções ganham versões com novas melodias. Existe uma linha de recriação daquilo que o Torquato fez e nos deixou, que permite com que diversos autores, ao tomar contato com determinada canção, entenda e sinta cada canção de uma maneira diferente. Então, eu vou te dar um exemplo de algo que eu nunca nem considerei que propriamente fosse um texto que devesse receber música, como o Cogito. O Cogito é um espetacular poema do Torquato. Para mim, continuo achando que toda música colocada sobre o Cogito é inferior do que aquela palavra escrita por ele. Mas, mesmo assim, vários autores arriscaram-se a musicar o Cogito. O primeiro a fazer isso aqui que eu conheço foi o Machado Júnior, um compositor local que resolveu fazer música em cima desse texto. Mas vários outros artistas terminaram enveredando por esse caminho. Quer dizer, encontrando... Se você pega uma versão criada por um artista, como o Machado Júnior, outra como o Leone, outra como o Rogério Skylab, você vai ver que são formas completamente diferentes de sentir o mesmo texto, de encontrar música sobre o mesmo texto. O Geraldo Brito fez sobre um poema do Torquato chamado Golbeck uma belíssima canção. Belíssima canção. A versão do Geraldo de Golbeck é fantástica. Mas essa canção terminou virando sucesso com os Titãs, a partir do Sérgio Brito, que compôs uma balada, um rock balada muito legal também, e que fez enorme sucesso e ganhou, quer dizer, hoje tem um reconhecimento nacional que o Geraldo não conseguiu ter, né? E por aí vai. Então, existem muitos caminhos de renovação. Há uns 4 semanas atrás, se eu não me falha a memória, eu recebi um contato de um compositor paulista chamado Gustavo Galo. E o Galo dizia que queria autorização para gravar uma música do Torquato, uma música que ele teria feito sobre letra do Torquato. E eu questionei a ele, eu digo, mas você encontrou algum texto do Torquato que já não tivesse sido musicado? Aí ele riu e disse, não, é que eu encontrei um texto em prosa chamado Cordiais Saudações, e que eu saí pensando períodos literalmente escritos por Torquato e transformei isso numa canção com outro sentido. Eu quero que você veja e me diga se vale ou não a pena gravar dessa forma. Eu vi e gostei muito da colagem de textos que ele fez. Ora, se um jovem que não conviveu com Torquato, que leu muito pouco sobre Torquato, que se encanta com um texto de Torquato, a ponto de transformar esse texto em prosa numa melodia, isso só pode ser relevante. Ele encontrou música numa prosa do Torquato, isso é muito relevante. E eu não sei, realmente eu não sei onde é que isso vai parar. Cada um que lê uma coisa, entende de uma forma, quer cantar também do seu jeito. Maravilha. George, esse livro, o livro Torquato Neto, Arte Inacabada, vai ter um lançamento agora na Academia Piauiense de Letras, dia 19 de novembro, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra. E aí, dentro da minha pergunta, tem um pedido, que era, se pudesse você falar um poema, teu poema favorito do Torquato. Bom, eu tenho que começar dizendo que o livro Torquato Neto, Arte Inacabada, tem um título muito sugestivo,
criada a partir do Viriato Campelo. O Viriato Campelo, nas conversas que tivemos sobre a necessidade de ter um registro nesse momento sobre a trajetória artística do Torquato, o Viriato me disse, olha, a fragmentação sempre foi uma característica maior de tudo aquilo que Torquato fez. Torquato é um pedacinho daqui, dacolá, é algo que se junta, é algo que é como se você estivesse compondo algo a partir de fazendo a ideia a partir de uma palavra que se junta a outras, que formam um período onde se constrói um texto e onde se pode fazer mil coisas com esse texto. Mas essa obra, ela tem uma outra característica, que é o fato dela não se permitir chegar ao fim, que é o que eu acabei de dizer para vocês, que eu acabei de falar para vocês, para os telespectadores, melhor dizendo, para os internautas, né? Essa circunstância das pessoas compreenderem e quererem o Torquato sempre de uma maneira muito particular. Então, aqui nós fizemos um esforço de reunião de muito do que se falou do Torquato e que justifica o fato dele ser inacabado. Aqui é o trabalho reflexivo de 16 autores, que cada um a seu modo e a partir do seu próprio repertório escreve sobre essa arte que nos toca de uma maneira diferenciada, mas nos toca a todos e traz essa característica, uma característica que não se resolve hoje e não se resolverá na frente. Você me pediu para ler um texto, Vanise. Sim. Poema e favorito. Eu não quero dizer que seja o que mais me agrada, porque tudo no Torquato me agrada demais e eu não sei fazer essa diferenciação. Mas eu quero ressaltar um ponto que me encanta no Torquato, que é o seguinte. Torquato construiu uma obra vigorosa em pouco tempo. 10 anos, no máximo, de vida produtiva. Mas o Torquato, aos 18 anos de idade, 17 e 18 anos de idade, ele foi capaz de escrever coisas que revela não um poeta iniciante ou alguém com pouca maturidade. Não, ao contrário, ele revela um poeta, eu diria, de certa forma, até extravagante e em dissintonia com a própria existência física dele, a sua idade. Eu quero falar de um poema em especial chamado Poema do Aviso Final, que foi musicado, já é música, que foi feito pelo Gomes Brasil, pelo James Brito e pelo Mike Soares. Mas esse poema, que encantou esses 3 garotos, nesse tempo em que fizeram o poema do Aviso Final, o Torquato escreveu esse texto com menos de 18 anos. E diz assim: é preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo. Uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida ou a morte, ou tudo será posto de lado, e na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminho. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se firmará a machadadas. Esse texto é de um menino, de um pré-adolescente. O Torquato está aqui num texto de garoto inteiro, como se Maduro fosse nessa época. Um texto com esse vigor, com essa abrangência, com essa profundidade, somente a partir de um poeta genial.
Maravilha. George, nosso tempo encerrou, infelizmente, e eu queria agradecer você por tudo, pela presença. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui e o convite para que fiquemos juntos. Esse programa fica gravado nos canais da TV Nestante para ser revisto e compartilhado.